a importância do jejum espiritual, onde todos deveríamos jejuar espiritualmente, pois além de os benefícios da carne, né, aqui na matéria a gente precisa ter um bom desempenho no nosso corpo, que vocês são 99% espírito, ou seja, energia, e 1% apenas o corpo, que é esta matéria que eu preciso aqui para me locomover aqui na Terra. Precisa romper essas barreiras, esse afastamento. Vocês são a igreja, o teu corpo é o templo. Vocês precisam orar e jejuar e pedir para que a sua consciência divina se manifeste sobre o seu corpo aqui na matéria. Porque o que nos impede e nos afasta de Deus é só o corpo. Porque quem tem desejos, quem tem vícios, ego e tudo mais, é só este corpo. A nossa alma, ela tem todas as respostas que vocês buscam e ela sabe de todas as coisas. O jejum é para todos, pois Jesus mesmo, né, ele diz em Isaías 58, do 6 ao 8, diz assim: o jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo e pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Aí sim a sua luz irromperá com a alvorada e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá adiante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Isso significa que a gente deve sim jejuar espiritualmente para nos libertar de todos esses espíritos que estão aqui nos enganando, aquela voz às vezes que quando você quer fazer algo, mas o medo te impede. Devo lembrá-los que pela PNL, ou seja, a nossa ciência, né, nos comprova a cada dia que nascemos apenas com 2 medos: o medo do barulho alto e o medo do cair. Todos os demais são crenças limitantes e o maligno, ele age na cabeça. Quando ele vem ali, não é pra você, é um sonho grande demais, imagina, você não vai conseguir, você vai sim. Por isso que você deve jejuar na carne, e hoje, começar agora, porque a palavra mesmo diz: quando jejuardes, quando é uma lei espiritual. Se você é 99% espírito, ou seja, energia, por que é que você ainda tem dificuldade de entender que você precisa seguir as leis de quem te criou, que é o Pai, é o Criador de todas as coisas? Você acessa, você não precisa criar nada. Você é uma energia. Se você não fosse unicamente um indivíduo único, com uma energia própria, porque Deus se criou a imagem e semelhança dele, mas se deu o livre-arbítrio de escolha, como é que vocês justificariam algumas pessoas com sucesso e outras não? Algumas com riqueza e outras não? Se tudo é igual, todo mundo deveria acessar as mesmas coisas, mas não é. Somos energia, somos espíritos encarnados num corpo que caminha. O nosso corpo é a nossa igreja, onde lá atrás muitos, né, decifraram de forma errônea ali a Bíblia, achando que a igreja é lá num padre, num pastor. Não é. Nós somos a igreja, nós somos o templo do divino. A nossa alma, ela se eleva a Deus, que Deus é uma consciência que habita dentro do cérebrozinho de cada um aqui na Terra. Nosso subconsciente é a parte que Deus opera. Se eu acredito que algo é difícil, Deus só diz sim pra mim. E aí? Tudo aquilo que você colocar foco vai acontecer.
Porque você já profetiza isso. Quando você pensa na sua mente algo, você faz o quê? Você tem que entender que o seu campo mental aqui dentro da tua cabecinha é o plano espiritual. Assim como um arquiteto, antes de construir uma grande obra, ele pensou, depois ele desenhou, depois ele construiu, para somente depois ver a sua obra. Então vejam, não é nada da noite para o dia, tudo é construído e arquitetado passo a passo. Há um tempo de plantio, há um tempo de germinar, há um tempo de crescer, de cuidar e de colher. Em Eclesiastes a gente vê, né, que há um tempo para todas as coisas. Mas vivemos num imediatismo onde as pessoas não têm paciência de esperar. Infelizmente, a internet é uma coisa muito boa, porque, por exemplo, agora quantas pessoas estão aqui podendo assistir essa live, né? Que ela é transformadora, porque o autodesenvolvimento espiritual deveria ser uma base primária lá na infância. Mas não é, porque a Matrix não quer. Vejam, quem tá por cima quer continuar lá e deixar todo mundo subordinado, achando que é pequenininho demais e que deve trabalhar, se esforçar para conseguir aquele mínimo e não romper a bolha do seu poder, do que você pode fazer aqui fora na matéria e manifestar. Cada um aqui veio para exercer algo, mas precisamos de fato, se a gente quer seguir o caminho de Deus, não é para ficar santo, é seguir as suas leis para ter o quê? Uma melhor vida, em abundância, em paz, plenitude. Não significa que não vai ter desafios. Vamos, mas com Deus é mais fácil. Então vejam a importância de vocês estudarem os pergaminhos, os livros da Bíblia e interpretá-los. E não ouvir alguém falando o que achou, o que aprendeu. Temos que estudar as suas origens hebraicas. A Torá é original, só que além de terem queimados muitos livros, escondido e tudo mais, que muitos de nós já sabemos de tudo isso, na hora de traduzir do hebraico para o grego, fizeram o quê? Tiraram coisas, acrescentaram outras, e tradição significa traição. Então como é que tu vai ler algo que falta coisas? Que tem coisas trocadas aí no meio. Então, quando a gente ora, quando a gente jejua, na graça de Deus, a gente pede para o Espírito Santo, que é esse o alinhamento com Deus, com o divino, que nos conecta. A matéria com o espiritual precisa andar alinhado, senão vai ter doenças, vai ter depressões, vai ter vícios, porque os espíritos, eles estão aqui soprando nas minhas orelhas o tempo todo, tentando me tirar do foco. E se eu dou ouvidos a isso, eu não vou atrás do meu sonho, eu não levanto da cama, eu não faço minhas coisas, porque eu acho que eu sou pequeno demais, porque eu acho que só o outro que consegue, porque me aconteceu tal coisa. Então ou eu escolho vencer, ou eu escolho ser vítima. Então façam vocês a escolha de vocês, mas é preciso pagar o preço para romper isso tudo. Pois existem 3 pontos bem importantes a partir do jejum espiritual. Quando jejuamos espiritualmente, a nossa carne, ela desinflama, né, aqui na matéria, mas o espírito, ele se eleva ao Pai, deixando de fato Deus governar. Deus, ele nos dá o tempo todo o quê? Sensações no espírito, horas iguais, pessoas, insight, sonhos proféticos. Eu tenho muitos sonhos reveladores o tempo todo. Você fica com a sua intuição muito aguçada. O teu pontinho aqui, o terceiro olho aqui, realmente, no nosso corpo humano, ele tem um olho, só que ele é dentro, tá? Ele é um olho que não saiu para fora, de fato é chamado terceiro olho por causa disso, a glândula pineal, que é uma glândula que aqui é o ponto que Deus tudo vê e tudo sabe, por isso que na matéria não existe fazer escondido, não existe. Você pode fazer algo escondidinho lá, não falar para as pessoas à sua volta, achar que nada vai acontecer. Não existe, gente. Você é energia, você é espírito. E a sua energia te entrega o tempo todo. Então, seja aquilo que você quer ter. De dentro para fora. É igual a borboleta. Eu sempre vou citar esse exemplo porque é de fato.
Quando você cuida do jardim, a borboleta ela pousa. Você não precisa se esforçar. Então, ao jejuar espiritualmente, a gente corta laços hereditários que a gente carrega no nosso DNA. Em Êxodo 20, a gente vê que a gente carrega laços de alma, laços hereditários, desde a terceira até a quarta geração. Porque Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça, aonde que, se o meu pai e minha família fez algo, são os descendentes que vão pagar. E isso está escrito. Porque eu carrego no meu DNA. Então eu preciso me purificar, me limpar. Jesus já veio com o maior exemplo, né? 40 dias jejuando para nos salvar. Então veja a importância do jejum. Se vocês querem ter prosperidade, riqueza, sucesso, maior facilidade das coisas, vocês começam a se alinhar com o universo e todas as coisas começam a contribuir para você. Onde algo era difícil começa a ficar fácil. Se você também teve um relacionamento mais íntimo, você troca laços de alma com ela a partir do sexo. Porque o sexo é o quê? Na verdade é uma grande energia, onde dois corpos se fundem. E ao finalizar é 50% um, 50% outro. Filhos também. É 50% pai, 50% mãe. Por isso a gente deve honrar pai e mãe. Se você quer ter prosperidade, se você quer ter sucesso e riqueza, honrar pai e mãe é uma lei básica, primária. Não é concordar com seus erros, mas é perdoá-los para de fato cortar todos os laços energéticos que ainda te prendem. Porque Jesus nos deixou duas grandes regrinhas bem básicas. Amai ao próximo como a si mesmo e perdoai. Mas é difícil perdoar. Quando o ego está em alta, né? Quando a inveja, porque ele conseguiu, porque não fui eu. Você tem que entender que a luta aqui não é contra esta carne, é contra o espírito. O que morre, que na verdade não é morte. Após a morte é a ressurreição, é o renascimento. Não existe competições, existe você competir com você, ser melhor a cada dia. E com Deus é mais fácil. Você faz uma oração com a intenção daquilo que você quer romper. O que é que vem repetindo no seu ciclo familiar? Porque eu vejo muitas famílias, muitas pessoas que me procuram, onde todos os homens são solteiros, ou onde todas as mulheres. É preciso romper isso. Não deixar que esta carne, por conta de uma carência afetiva, por conta de algo que aconteceu, ela te engane. Porque o mal, ele habita na mente. Ele é só para aquelas vozezinhas lá que não é para você, que isso, que aquilo. E se você der ouvido a isso, adivinhem só, essa vai ser a sua realidade. Mas se você muda a sua energia, você começa a atrair outras coisas. E sempre de dentro para fora. Por isso que o jejum espiritual é muito poderoso. Porque ele rompe tudo de ruim. É uma arma espiritual de purificação e de limpeza. E se você quer prosperar, se você quer ter sucesso, felicidade, paz de espírito, esses são alguns só dos benefícios do jejum espiritual, entre vários outros que eu poderia passar um dia aqui falando. E não acaba por aí. Um dos outros pilares muito importantes para alinhar com o jejum é a oração, porque a nossa oração não é só o que a boca fala, tá? Não é uma oração decorada, é o que o meu coração está cheio. Porque a minha boca pode falar muita coisa boa, mas o meu coração tá como? Preciso ter consciência disso. Então não adianta abrir a boca e falar coisa bonita se aqui dentro não tá. Precisa limpar isso, gente. A partir do jejum espiritual, tu limpa toda essa ancestralidade, todas aquelas negatividade, traumas, e você começa a viver a partir das intuições. Porque se você quer um caminho novo, você quer prosperar, você quer uma vida nova, Deus, ele abre os caminhos. Mas você precisa deixar do velho eu para saber para o novo eu, e deixar de fato essa nova criatura, né, se manifestar. Você leva 9 meses para nascer.
Não acho que existe uma pílula mágica. É preciso fazer, é um passo a passo. Porque é nos mostrado conforme você vai degrauzinho após degrauzinho, porque a gente é testado o tempo todo pela espiritualidade. Eles querem ver se você realmente está disposto, se é isso mesmo que você quer, se você não vai cair no primeiro deslize. Porque quando você abre um jejum, vem um monte de coisa contrária para querer te parar. As tentações, elas vêm. E aí? Vai adiar até quando a tua vida? Agora, se você vive uma vida dos sonhos, continue. Mas eu acredito que não. Sem jejuar espiritualmente, aonde é uma lei que é para todos, porque a palavra já diz: quando jejuardes, porque existem demônios geracionais que só se rompe com o jejum. E tem pessoas que vivem com eles e não percebem. Acham que a pessoa é assim mesmo. Ah, é assim mesmo. Tá lá cheio de raiva, é nervoso, é estressado, é estourado com qualquer coisinha. Ganha dinheiro, mas nunca sobra. Sempre acaba quebrando alguma coisa, queimando, estragando. Gente, tem que ter consciência que essas coisas não são normais. De vez em quando alguma coisa ok. Mas quando é muitos ciclos repetitivos, é Deus demonstrando: meu filho, não é por aqui, tem alguma coisa errada. Tenha gratidão pelo que vocês têm. Orem, jejuem e agradeçam no pouco que no muito Deus lhe dará. E o terceiro ponto, né, muito importante, é a lei da generosidade. Aquilo que a gente dá volta para nós. Então, né, muitas das vezes assim, a caridade, a generosidade não é só ir lá e doar um dinheiro, é prestar algo. Daqui a pouco você tem um prato de comida, dê para um faminto. Porque o jejum não é só jejuar espiritualmente, o jejum é um complemento de coisas. Porque senão muitos aí que jejuam estariam santos. E tenho mais para dizer para vocês. Sabia que os feiticeiros, os grandes feiticeiros, eles ficam de 3 até 7 dias sem comer nada, jejuando espiritualmente antes de um grande sacrifício. Então, se não é poderoso demais, não é à toa que quase ninguém fala dele. É porque o jejum, ele é libertador. Se você tem algo que você quer se libertar, é com jejum espiritual. Não é só o jejum intermitente, que é algumas horinhas ali e deu, não. É jejuar e orar, jejuar e orar. Deus me ajuda aqui e Ele vai te ajudar. Você tem que aprender a pedir, falar com Deus, porque Ele está dentro de ti, Ele está contigo o tempo todo. Aquelas pessoas que dizem assim: ai, Deus não me ouve, não é verdade. É você que para de ouvir Ele, tentando camuflar essa falta, essa ausência, essa carência, e abrindo, expandindo a consciência do autoconhecimento e do autodesenvolvimento sobre o que somos. Então, saibam, busquem a Deus, saibam quem vocês são na essência, para que aqui na matéria vocês tenham de fato uma melhor vivência, sabe? De ir lá fazer as coisas dentro do objetivo de vida de vocês, do propósito de vida de vocês. Porque quando a gente trabalha em algo que a gente ama, a gente pode trabalhar 20 horas, mas é recompensador. Então pensem com carinho nisso. E se vocês gostaram, e se vocês querem se aprofundar mais, né, mais rapidamente, tendo um passo a passo para acelerar isso, do meu treinamento para iniciantes, que é o jejum de 21 dias, mas você tem acesso a 1 ano do curso, bem tranquilo. São aulas curtinhas, né, tudo em vídeo aula sim, para vocês voltar, assistir, rever quantas vezes precisar e não se sentirem sozinhos, porque vocês nunca estão só. Você tem que saber que vocês são espíritos tendo uma experiência na matéria e que nunca estamos sós, que tudo é energia. Quando você saber que você é energia, você vai começar a cuidar tudo. Quando você compra, o que você come, onde você vai, o que você assiste, o que você ouve, porque tudo te programa para as 24 horas do teu dia, né? E o que você cria hoje, você vivencia amanhã e assim sucessivamente. Deixe então na caixinha de perguntas para mim os temas que vocês gostariam
que eu trago aqui pra você com maior clareza, tá bom? Beijos e até a próxima, gente. Fiquem com Deus.